Querétaro é sem dúvidas o clube mais aleatório da carreira do Ronaldinho. E aí eu te pergunto, o que você sabe sobre a passagem dele por lá? Eu sou Artilheiro e no vídeo de hoje eu vou te trazer vários detalhes dessa aventura do bruxo no México. Desde a estreia dele com pênalti perdido até a saída para o Fluminense. Mas antes de começar, eu só te peço uma coisa. Se possível, por favor, clica no botão hypar que me ajuda muito com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Em julho de 2014, Ronaldinho se despediu do Atlético Mineiro. Foram mais de 2 anos no clube e uma passagem de muito sucesso. Naquele momento, o bruxo já não estava rendendo tanto dentro de campo e por causa de um desgaste com o Leverkusen, ele acabou saindo. Mesmo antes da sua saída oficial, já existiam rumores de times onde Ronaldinho poderia jogar. Por exemplo, ele foi oferecido a Santos e Palmeiras. Acontece que o Ronaldinho não estava com tanta pressa para decidir seu futuro, tanto é que ficou mais de um mês sem clube e acabou sendo contratado por um time mexicano. Agora, se na época você visse uma manchete dessa, o que você pensaria? Ah, o Ronaldinho foi pro América do México, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, mas não foi o que aconteceu e para surpresa de todos, o time mexicano era o Querétaro, um time de pouquíssima tradição no México e que 99,99% dos brasileiros não faziam ideia que existia. E essa história vai ficando cada vez mais interessante, porque em 2013 o Querétaro não fez um bom ano e deveria ter sido rebaixado. Mas lá no México os times funcionam como franquias, tipo NBA, e podem mudar de cidade se o proprietário quiser. Então, após ser rebaixado, o dono do Querétaro comprou outro clube da primeira divisão e trouxe para sua cidade, mantendo assim a equipe na elite mesmo após o rebaixamento. O mais bizarro é que por causa disso, outros times da liga também acabaram mudando de cidade, mas não é o foco desse vídeo. O resumo é que basicamente o Querétaro ficou na primeira divisão por causa de um tapetão permitido. E não acaba por aí. Antes da equipe pensar em contratar Ronaldinho, o Querétaro vivia uma crise nos bastidores. Seu atual dono, Amado Yanez, estava com problemas judiciais e teve seus bens bloqueados. Por isso, o salário dos jogadores estava atrasado há meses. Em junho de 2014, o Querétaro foi vendido para o grupo Ángeles e as coisas começaram a mudar. Tanto é que em setembro, para surpresa de muitos, o modesto Querétaro anunciou uma estrela mundial. Tudo bem que Ronaldinho estava longe do seu auge, mas ainda assim era um grande canhão midiático. Por isso a expectativa da torcida e da imprensa mexicana era grande. Afinal, fazia um pouco mais de um ano que Ronaldinho tinha levado o Atlético Mineiro ao título da Libertadores. E falando do Atlético, curiosamente, o Querétaro é conhecido como Galo, os Galos Blancos no caso. Então, o Ronaldinho estava praticamente em casa. O primeiro contato do R49 com a torcida do Querétaro aconteceu na partida contra o Puebla. O craque assistiu o jogo em um camarote e no intervalo foi apresentado a milhares de torcedores presentes que estavam entusiasmados para ver o bruxo em campo. A estreia do bruxo aconteceu dias depois pela Copa do México contra o Tigres e não foi uma noite dos sonhos. Primeiro, Ronaldinho viu seu time sair atrás do placar. No segundo tempo, o brasileiro Danilinho sofreu esse pênalti e Ronaldinho foi para a cobrança. Era a chance dele começar sua passagem pelo México com o pé direito. Mas não foi o que aconteceu. Para piorar, a partida terminou com a derrota do Querétaro. No dia seguinte, alguns jornais mexicanos se mostraram bem decepcionados com a estreia de Ronaldinho. Por exemplo, no jornal El Universal, ele foi chamado de enferrujado. Ou seja, no geral, os mexicanos sabiam que Ronaldinho tinha qualidade, mas a falta de ritmo de jogo estava evidente. Na sua segunda partida, agora pela Liga Mexicana contra o Chivas, as coisas foram diferentes. Logo no começo do jogo, Carlos Salcido foi expulso por evitar esse gol do Querétaro colocando a mão na bola. Ronaldinho tinha novamente um pênalti para cobrar. Só que dessa vez, o bruxo foi tranquilo para a bola e só deslocou o goleiro.
Isso o deixou mais leve, tanto é que Ronaldinho deu passe de peito, tentou uma pucheta, uma bicicleta e ainda deu essa bela assistência. No final ele foi substituído e saiu aplaudido por boa parte dos torcedores rivais. Ou seja, se a estreia não foi com o pé direito, o segundo jogo pelo time mexicano foi totalmente diferente. Era isso que os mexicanos esperavam de Ronaldinho, que ele conseguisse decidir partidas. Dias depois, o Querétaro teve mais uma partida contra o Tigres pela Copa do México. Ronaldinho acabou ficando fora do jogo por um problema estomacal e o Querétaro foi derrotado por 1-0. Com isso, o Tigres terminou na primeira colocação do grupo e o time de Ronaldinho foi eliminado da Copa do México. Depois disso, o Bruxo voltou e passou em branco no empate contra o Toluca. Já na partida contra o Atlas, Ronaldinho fez um belo gol de falta no finalzinho do jogo, mas acabou não adiantando porque o Querétaro perdeu por 2-1. Depois, ele não fez gol e nem deu assistência na derrota para o León. Já no jogo contra o Tijuana, Ronaldinho fez o primeiro gol da partida e foi de cabeça, algo raro pro Bruxo. O problema é que o Tijuana venceu de virada por 2-1. Ou seja, até quando Ronaldinho conseguia ser importante e marcava gols, parecia que as coisas não fluíam. Depois disso, Ronaldinho passou em branco na vitória contra o América, em mais uma derrota para o Tigres e na vitória contra o Monarcas. O Bruxo até deu uma assistência na partida contra o Chiapas, mas o Querétaro perdeu o jogo por 2-1, acabou o campeonato na 12ª colocação e ficou de fora da fase de mata-mata. Uma decepção para a torcida do Querétaro, que esperava ir mais longe na competição com uma estrela mundial na equipe. No fim de 2014, o Bruxo viveu sua primeira grande polêmica no México. Os jogadores se reapresentaram no dia 7 de dezembro para iniciar a pré-temporada e Ronaldinho havia sido liberado para ter mais alguns dias de férias. Acontece que ele ultrapassou esse limite, só apareceu no dia 26 de dezembro e depois foi liberado por mais alguns dias para passar o Réveillon no Brasil. Por causa disso, o Bruxo ficou sem ritmo de jogo e esteve de fora das primeiras partidas do Querétaro na temporada. Além disso, até o fim de março, Ronaldinho não tinha nenhum gol e apenas 3 assistências no ano. Inclusive, chegou até mesmo a ser barrado de uma partida pelo treinador. E aqui começa outro desafio do Bruxo. Em fevereiro, o antigo treinador do Querétaro foi demitido e a equipe contratou o treinador Víctor Manuel, com quem Ronaldinho teve alguns desentendimentos no time mexicano. Com todos esses problemas e pouco brilho em campo, o valor que o brasileiro custava ao Querétaro começou a ser contestado pelos mexicanos, que não viam Ronaldinho decidir partidas. Só que em abril e maio as coisas deram uma mudada. Primeiro, Ronaldinho deu essa assistência na vitória contra o León. Depois, deu mais uma assistência, dessa vez contra o Tijuana, em mais uma vitória. Já na partida contra o América do México, o Bruxo ficou no banco quase o jogo todo. O Querétaro vencia a partida por 2-0, até que Víctor resolveu colocar o craque brasileiro. Ronaldinho entrou aos 83 minutos sendo aplaudido. E esses poucos minutos que ele teve em campo foram suficientes para mostrar sua magia. Primeiro, em um baita contra-ataque, Danilinho só rolou pro Bruxo marcar. Depois, Ronaldinho mostrou toda a sua habilidade nesse lance aqui. E no finalzinho da partida, ainda deu tempo dele tabelar e marcar esse belo gol, mostrando que a magia ainda estava ali. Inclusive, esse é de longe o gol mais bonito dele nessa passagem pelo México. Mesmo depois de fazer 2 gols no final da partida, no jogo seguinte, Ronaldinho ficou no banco e viu sua equipe perder para o Tigres por 3-1. Nas outras 2 partidas do campeonato, Ronaldinho entrou apenas no segundo tempo, mas foi muito importante. Contra o Monarcas, ele marcou um dos gols da vitória. E na partida contra o Chiapas, o Bruxo marcou novamente de pênalti. Só que tem um detalhe, esse gol foi nos acréscimos e sem ele, o Querétaro não se classificaria para o mata-mata do campeonato mexicano.
Ou seja, era um gol importante. O Bruxo não pipocou e foi o protagonista da classificação da equipe. Nas quartas de final da competição, ele decidiu de novo. No jogo da ida contra o Veracruz, Ronaldinho deu essa assistência para o gol de William. Já na volta, o goleirão aceitou essa falta de Ronaldinho e a partida acabou em 2-2. Como o Querétaro tinha vencido a outra partida por 2-1, a equipe de Ronaldinho passou para a semifinal. Na ida da semifinal contra o Pachuca, o Querétaro perdeu por 2-0. Os 2 gols foram marcados no primeiro tempo e, para piorar, Ronaldinho foi substituído e acabou indo embora do estádio. Aquilo deu uma baita polêmica no México e mostrava que a situação entre o Bruxo e o treinador não era das melhores. Tanto é que no jogo da volta, Ronaldinho não entrou em campo e viu sua equipe passar para a próxima fase do banco de reservas. Na final, o Bruxo começou novamente no banco, mas dessa vez foi diferente. No intervalo do primeiro tempo, o Querétaro perdia por 3-0 para o Santos Laguna. O treinador resolveu colocar Ronaldinho para ver se ele podia estar em uma noite mágica e acabar diminuindo a vantagem dos rivais. Mas não foi o que aconteceu e o Querétaro acabou perdendo o jogo por 5-0. Por isso, a partida da volta parecia uma missão impossível e mais uma vez, Ronaldinho começou no banco. Como o Querétaro tinha ficado em uma colocação melhor, ele precisava repetir o 5-0 para levar o título. O mais louco é que o time do Ronaldinho conseguiu repetir o que o Santos Laguna fez na ida e marcou 3 gols na primeira etapa. Agora, parecia que era muito possível o 5-0 acontecer. Tanto é que no meio do segundo tempo, Ronaldinho entrou para tentar ajudar a equipe a marcar os 2 gols que faltavam. Alguns minutos se passaram até que ele fez isso aqui com o goleiro Marquezinho. Um gol que infelizmente não valeu, mas mostra um pouquinho da genialidade do Bruxo. Inclusive esse gol é bem famoso, você já deve ter visto outras vezes, e antes de fazer esse vídeo eu não tinha ideia que ele havia sido marcado numa final. Agora imagina se esse gol tivesse sido validado, o jogo com certeza ia pegar fogo. Mas não valeu, e além disso o Querétaro não conseguiu marcar mais nenhum gol e o Santos Laguna foi campeão mexicano. Alguns dias se passaram até que o treinador da equipe deu uma entrevista falando que o Querétaro não contaria mais com o Ronaldinho. Ou seja, só com essa declaração já dá pra ver que a convivência entre ele e o treinador não era nada boa. Tanto é que dias depois dessa fala, Ronaldinho realmente acabou saindo do clube. No Querétaro, o Bruxo passou longe do grande craque que foi um dia. Teve lampejos, alguns lances bonitos, comoveu os fãs, e no final, mesmo que não tenha feito jogos constantes, de certa forma, ele colocou o Querétaro no mundo do futebol. Porque a maioria das pessoas não tinham ideia de que o Querétaro existia, e depois da passagem do Ronaldinho, muitas pessoas reconhecem o time só de olhar para a camisa. E se você for ver a passagem dele só por números, ela ficou longe de ser ruim. Ronaldinho fez 29 partidas, marcou 8 gols e deu 8 assistências. Tudo bem, tem vários gols de pênaltis e assistências em bola parada, mas mesmo assim são características importantes no futebol e valem como estatística. Sendo sincero, cara, antes de fazer essa pesquisa, eu achava que a passagem do Ronaldinho pelo Querétaro havia sido pior. Óbvio, os mexicanos estavam com a expectativa alta, mas se você pensar que ele já estava em decadência no Atlético Mineiro e mesmo assim conseguiu de certa forma ser importante para levar o Querétaro para disputar o título mexicano e ainda juntar isso aos números, não foi uma passagem ruim não. Se você gostou do vídeo, tô deixando essa outra indicação de um vídeo aqui que acredito que você vai gostar. Além disso, se puder, clica no botão hypar que me ajuda muito e tá aparecendo aqui meu Insta também, se você quiser me conhecer um pouco mais.